Boa noite a todos, a paz, a graça. Bom, nós vamos estudar o livro do profeta Abacuque, tá? Então, se vocês já puderem abrir esse livro tão importante, pequeno, 3 capítulos, mas de um profundo entendimento, né? Ele trata temas tão profundos que tem falado comigo há tanto tempo, e eu falei assim, Deus do céu, será que sou capaz? Né? Então a gente vai estar caminhando com ele, ok? Foi? Então, primeiro ponto de tudo, né? O profeta Abacuque. Sobre ele, não há outros relatos na Bíblia, tá bom? A gente pouco sabe a respeito da origem dele, da família dele, a não ser que o nome dele significa abraçar. O nome dele só aparece no próprio livro dele, em 2 versículos que nós falaremos mais futuramente. Então ele foi escrito para o povo de Judá, o povo do Reino do Sul, né? Com o propósito de mostrar vários temas. Mas a chave principal do livro dele é a soberania de Deus, né? Então a gente vai falar bastante sobre Deus governar a vida de cada um do povo de Judá, da nação inteira de Judá, né? Que Deus ele ainda está no controle do mundo, mesmo que o mal ainda pareça vencer, prevalecer. Sabe aqueles dias ruins da gente? E vem atropelando uma coisa atrás da outra, assim? É isso que nós vamos acompanhar aqui, né? O que o povo de Judá ele vai estar passando. E não foram nada fácil, né? E Deus vai estar no controle. Nada vai passar despercebido para Deus. Na verdade, tudo vai acontecer debaixo do propósito de Deus, ok? Então, no cenário que a gente vai perceber, em que Abacuque ele está vivendo lá em Judá, a Babilônia ela está se estabelecendo como uma grande nação. E a gente vai perceber que esse povo, os caldeus, os babilônicos, eles não são uma nação boa, uma nação de Deus, tá? E aí essa potência, ela está crescendo e esse povo, o povo de Judá, ele vai estar sentindo toda essa ira dos babilônicos, ok? Então, a primeira perícope que a gente vai trabalhar perícope por perícope. Para quem não sabe, a perícope são pequenos versos, estruturas que a gente tem na Bíblia, né? E aí a gente vai estar estudando verso a verso o que a Bíblia nos revela ali. Então, a primeira perícope é o capítulo 1, versículo 1. A minha é na versão NVI, que diz assim: a advertência revelada ao profeta Abacuque. Apenas isso. Essa é a primeira perícope. E eu vou discorrer o meu ensino de hoje, né? Então, primeiro ponto, para a gente entender esse cenário de Abacuque, nós devemos aprender alguns contextos históricos que aconteceram naquela época. Em que ano ele viveu? Que povo que tinha? Quem prevalecia? Quais eram as guerras que estavam acontecendo naquele período? Certo? Então, o Abacuque, ele viveu no reinado de Josias, no final do reinado de Josias, lá em 641, 640 a.C., e no início do governo do rei Joaquim, tá? Que era 609 a 589 a.C. Essa data, por quê? Porque nesse período de transição de um rei para outro, houve a invasão da Babilônia, que é citada no texto de Abacuque. Então, a Babilônia invadiu durante esse período. Então, foi um período que eles pegaram para datação, onde, pelos relatos, né, do Abacuque, a data de escrita do seu livro, tá? E aí, né, Judá foi atacado pelos babilônios em 3 períodos: 605, 597 e 586 a.C. Então, nesse período aí, eles estimam que foi o período do profeta Abacuque. Um dos contemporâneos, um dos profetas que também viviam lá, era Jeremias.
tá? Ele também é citado ali, ok? Quer falar alguma coisa? Não? Bom, então vamos lá. E uma das coisas que ele relata, né, que o profeta ele fala no texto dele, é a exploração violenta ao povo pobre de Judá, certo? Por parte da nobreza. Isso aconteceu depois da morte de Josias. Josias, ele, apesar de ser um rei ímpio, ele ainda foi um rei bom para o povo. Agora, já o rei Joaquim, não. Então, depois que o rei Joaquim, ele assumiu toda essa governança, o reinado de Judá, o povo começou a sofrer bastante na mão deles, tá? Principalmente dos nobres de Judá, tá? Então, como eu falei para vocês, Judá era situado no Reino Sul. Nesse momento, eles ainda não tinham ido para o exílio, então ele é um profeta pré-exílico, porém o Reino Norte, eles já tinham ido para o exílio. Depois que de mais alguns profetas que o Reino Sul vai, tá? E aí, nesse período, o que que você tem? Reis que são ímpios e reis que são idólatras. Ou seja, não são reis que têm o nosso Deus como o seu governante, como seu Deus, né? Então, a partir do momento que esses reis governam os povos, o que que acontece com o povo de Judá? Esse povo, ele era oprimido e ele se desviava da presença de Deus. Por quê? Porque esses reis, eles começavam a oprimir, eles não poderiam adorar ao seu Deus. Eles tinham que seguir as suas regras. Era com um pouco mais de dificuldade, entendeu? Então era ali, você tinha o quê? Um misto de cultura, um misto de religiões acontecendo. E nesse momento, o que que acontece? Começa a ter uma grande influência. Então, o povo de Judá começa a se desviar da doutrina do Deus, ok? Do Deus vivo que eles já seguiam, ok? E depois da morte de Josias, né? Quando Joaquim ele começou a governar, lembra que eu falei para vocês que era o mesmo tempo que Jeremias? O que que Joaquim fez? Ele queimou os rolos do livro de Jeremias, né? E ele colocou Jeremias numa prisão. Então, quer dizer, ali em Judá, nada estava dando certo. Você tinha reis que estavam destruindo tudo aquilo que eles já acreditavam, tudo aquilo que eles já viviam, né? Então a política estava tendo uma grande mudança. Os babilônicos já tinham destruído a Assíria e tinham destruído o Egito, que eram as duas grandes potências que tinham, né, de governo naquele tempo. Ele acabou, né, destruindo. E quem era que governava ali os babilônios? Nabucodonosor, que já conhecemos. Então, sob o domínio de Nabucodonosor e do pai dele antes, eles começaram a dominar e destruir as grandes potências, que era a Síria e Egito. Então, a Babilônia, nesse cenário todinho, a Babilônia ela se tornou o quê? A principal potência. Depois de destruir a Síria e o Egito, ela cercou Jerusalém. Então Jerusalém estava todo cercado pelos babilônios, pelo Nabucodonosor, pelo povo dele, tá? E quem aparece nesse cenário? Quem surge? Abacuque. Abacuque surge aí como grande profeta, tá? Só lembrando que ele é considerado um dos profetas menores pelo tamanho do seu livro, porque tem apenas 3 capítulos, mas não pelos seus feitos. Os seus feitos é tão grande quanto, por exemplo, Isaías, tá bom? Bom, então vamos entender um pouquinho, né? Ali a gente tem uma mudança de política, uma mudança de governo, 2 grandes potências caem e surge uma única que são os babilônicos. Ok? E quem surgiu ali? O profeta Abacuque. Qual é a missão de um profeta? O profeta ele traz uma visão, uma palavra de Deus, né, para o povo. Uma palavra que vai exortar o povo, que vai educar o povo, trazer o povo de novo para perto de Deus. Só que a gente tem um porém no livro de Abacuque. Isso não aconteceu. Na verdade, no livro de Abacuque, ele leva queixas a Deus, mas não é queixas
a gente vai ver que não são queixas assim do povo. Ele reclama do povo, mas ele reclama principalmente do silêncio de Deus, porque Deus não está fazendo nada. O cenário está cada vez pior, indo de mal a pior, né? E Deus está lá, num silêncio. Ele não responde às orações, né? Então, dentro daquele contexto, daquele conflito entre a sociedade, ele vai descrever a corrupção social e a apostasia espiritual que vem acontecendo em Judá, do povo de Judá, certo? E não está tendo uma impunidade. Deus não está punindo o povo. Porque no Antigo Testamento, quando a gente começa a ler, né? O povo pecou, morreu. É punido ali na hora. E isso não está acontecendo. E ele vai falar assim, poxa, você não está fazendo nada? Você que é um Deus soberano sobre todas as coisas, não vai tomar uma atitude? E aí quando eu li isso, eu falei assim, Deus, quantas vezes a gente já não falou isso, né? Na nossa vida. Mas ele vem trazendo isso. Então o discurso do profeta foi todo para Deus. Não foi Deus que mandou para ele que levou para Deus, né? Um sentido contrário. E o que mais causa espanto nele não foi nem a imoralidade que o povo estava passando, mas sim o silêncio de Deus diante de toda essa situação em que Deus não tomou nenhuma providência nesse momento. Deus não fez nada. Deus, para ele, para o profeta Abacuque, Deus estava o quê? Calado, em silêncio. E eu parei para perceber, eu falei assim, poxa, quantas vezes a gente está passando por um momento, a gente acha que Deus está em silêncio, que Ele não está ouvindo as nossas orações, porque a gente não vê nenhuma mudança, porque no nosso entendimento humano é isso. Mas a gente deve sempre lembrar que Deus ouve todas as nossas orações. Deus ouve todas as coisas. E que tudo acontece por meio dele. Ok? No tempo dele, não é no nosso tempo. E a gente vai perceber isso aqui no decorrer do estudo sobre o livro Abacuque. Né? Então ele é dividido em 3 partes. Ok? No primeiro capítulo é o prevalecimento do mal e a demora de Deus em responder o profeta, tá? Então, quando ele expressa sua indignação através da oração, né? E aí, quando Deus responde ele, Deus fala assim, eu vou enviar os caldeus, ou seja, os babilônicos, um povo que é sanguinário, truculento, violento e expansionista, ou seja, que gosta de crescer, de dominar os territórios, né? Ele vai enviar esse povo ajudar. E esse povo vai ajudar em obediência a Deus, porque Deus está enviando. Ou seja, ele já estava vivendo no cenário ruim. O seu povo estava em apostasia da sua fé. E ele clama por socorro. E Deus fala assim, tudo bem, eu vou te escutar, só que eu vou enviar um povo pior ainda, um povo violento. Já pensou isso? Já pensou quando a gente está numa situação difícil e acontece outra pior ainda, e você fala assim, meu Deus, por quê? Isso nesse momento já não estava ruim ali, tem que piorar mais um pouco, e é isso que vai acontecer aqui. Estava num cenário ruim, e vai piorar mais um pouco, porque Deus vai enviar um povo que é ruim, um povo que é ímpio, um povo que eles seguem as próprias regras. Eles não vivem debaixo da soberania de Deus, do mandato de Deus, das leis de Deus. Entendeu? E aí esse povo vai piorar o cenário todinho, né? Não vou dar spoiler, tá, gente? Brincadeira. No segundo capítulo, Deus vai enviar uma visão para o profeta, né? Que ele até fala para ele escrever essa visão, ok? E Deus vai falar assim que vai revelar que o soberbo vai perecer, porém
o justo vai sobreviver à crise, pois viverá pela fé. Veja bem, Deus não vai falar aqui que a crise vai passar. Ele fala que o soberbo vai perecer. Só que o cristão, né, o justo, ele vai viver pela fé. Ou seja, a gente vai viver seguindo as leis, os mandamentos de Deus, acreditando em Deus, naquilo que Deus nos prometeu. Então, essa fé que nós temos, ela vai fazer com que toda essa crise, ela passe pela gente. Mesmo que não aconteça aquilo que nós queremos. Ela pode se resolver de uma maneira que eu nem imagine, que eu não esperava para isso. Mas ela vai terminar, porque eu tenho que viver pela fé, ok? E no terceiro capítulo é um cântico, tá? Que nós vamos estudar. As circunstâncias não mudam, como eu falei para vocês, mas uma verdade será revelada por Deus. E essa verdade revelada, ela vai encher a alma do profeta de esperança, porque ali ela vai mostrar a soberania, né, de Deus. E agora, em vez do profeta questionar Deus, porque ele faz um questionamento, ele clama por avivamento, né, e se alegra em Deus a respeito da situação. Ou seja, Deus vai revelar todos os seus planos, não totalmente, mas vai revelar os seus planos para o profeta. E a partir desse momento, ele vai sentir paz, alívio, tranquilidade no seu coração. Porque Deus vai mostrar para ele que ele é soberano todas e sobre todas as coisas. E a partir desse momento, aí o profeta se enche de alegria, de esperança, que toda essa situação vai passar para ele. Tudo bem? Então, vou ser bem breve, vou falar sobre 2 pontos para vocês. O primeiro é a esperança e a fé inabalável em Deus. E o segundo sobre a soberania de Deus. Só lembrando que a gente ainda vai estudar o livro mais para frente. Só estou falando do primeiro versículo, da advertência. Ok? Né? Então, o livro de Abacuque, ele nos ensina a ter fé e esperança em Deus, mesmo diante das adversidades que a vida nos coloca. Né? Mesmo que o nosso redor esteja tudo desmoronando, que a gente não veja uma solução, uma saída, que a gente fale para Deus como está difícil, né? Nós devemos sempre confiar em Deus. Um exemplo é o livro de Jó. Quem já leu Jó? Quando a gente pega Jó, abram ali no primeiro capítulo. No primeiro capítulo mesmo, você já tem tudo acontecendo. Jó perdeu seus bens materiais, Jó perdeu seus filhos, todos eles, né? E ele também perdeu a sua saúde. Mas Jó, ele continuou o quê? Tendo o quê? Uma confiança em Deus. Mesmo diante daquela aflição que ele passava, daquela dificuldade, ele manteve uma fé em Deus. A mulher dele falava, vai para a igreja, fala contra o seu Deus. E ele não, meu Deus é soberano, eu tenho fé em Deus, ele vai me tirar, nada acontece sem que Deus permita, né? Então, pela fé e perseverança que Jó teve em Deus, né, Deus restaurou a vida de Jó e deu tudo em dobro. Tudo que ele tinha, ele deu em dobro. Os bens materiais, deu outros filhos para ele, restaurou a saúde dele. Então Jó, ele tinha o quê? Uma esperança em Deus. Esperança essa que ele estava com ele, que Deus estava com ele. E que de alguma maneira Deus mudaria a vida dele. E é essa esperança que nós temos que ter. Nós temos que ter todos os dias, por mais que a situação esteja difícil, nós temos que ter esperança que Deus vai mudar a nossa vida. Entendeu? Que a gente tem que ter essa fé.
tá? Que Deus vai mudar essa circunstância, que Ele vai mudar essa situação que está acontecendo de ruim na nossa vida. Mesmo que a gente veja que nada está mudando, no momento certo Ele vai mudar, porque tudo tem um propósito para Deus. Por mais que a gente não entenda. Por mais que a gente não entenda. E algo que a gente deve aprender é o quê? Que nem tudo nós devemos entender. A nossa sabedoria, ela é uma sabedoria limitada. Eu tenho aprendido isso. Porque na minha profissão, eu sou professora e sou bióloga. Então eu pergunto vários porquês. Por quê? Porque eu quero saber o porquê. E algo que eu tenho aprendido é o quê? Que eu não, nem tudo aqui, para Deus, eu tenho que saber o porquê. Nem tudo está nessa minha sabedoria. A minha sabedoria é pequena perto da sabedoria dele. E assim é de todos nós. Entendeu? Então a gente tem que ter uma esperança dentro da gente, aquela chama que aviva, que fala assim, pô, hoje o dia tá difícil. Tá difícil. Que perrengue que eu passei hoje. Meu Deus, ainda nem é 7 horas da manhã e eu já tô passando isso. Mas eu tenho que ter uma esperança o quê? Em Deus. Que Deus vai estar junto da gente. Que Ele está conosco. Que Ele vai nos amparar. Que Ele vai nos segurar. E que essa situação vai mudar. Né? Então, assim como nós devemos crer em Deus. Que Ele estará conosco. Independente das circunstâncias. Mas a nossa vitória, ela é em Deus. A nossa vitória não é aqui. Ela sempre vai ser em Deus, naquilo que Ele tem pra gente. Abram comigo no Salmo 46, versículo 1, por favor. Ele diz assim, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio presente na adversidade, né? Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Então, sempre que a gente estiver em um momento difícil, a gente tem que recorrer a Deus, ok? Por quê? Porque Deus vai estar sempre presente. Deus não está só presente nas alegrias, nos momentos bons. Ele também está presente, mas Ele está presente principalmente quando a nossa adversidade, numa circunstância ruim, num dia ruim que acontece várias coisas ali, Deus está contigo. Você não está sozinho. O cenário todo pode parecer, meu Deus do céu, eu estou sozinho, eu estou sozinha. Mas Deus está com você. Ele te ampara, Ele te segura, Ele é a sua fortaleza. Guardem isso no coração de vocês. Ele vai estar sempre, sempre com você. Pela fé nós temos vitória, mesmo que ela não venha do jeito que nós imaginamos. Às vezes, a gente até acha que ela não veio. Porque não era aquilo que a gente esperava, da maneira como a gente esperava. Né? Mas a fé, a vitória, ela virá. Certo? Abram comigo em 1 João 5,4. Primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 4. Nesse versículo diz assim: o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Meus irmãos, a gente não tem mais nada a não ser a nossa fé. A nossa fé em quem? Em Deus vivo, em Jesus Cristo, que irá retornar, e aí junto nós iremos com Ele. A nossa fé em Deus nos permite superar todas as adversidades e viver segundo a vontade de Deus. É nisso que nós temos que nos agarrar. Eu gosto muito do Antigo Testamento, né? Por quê? Porque no Antigo Testamento era o Deus Pai. Hoje nós vivemos sobre quem? Sobre o Espírito Santo, o Consolador.
E o Novo Testamento, eles tiveram o quê? Deus encarnado, Jesus Cristo. Eu me identifico com o Antigo, porque eles não viram Deus, mas eles sabiam de Deus. Eles escutavam, Deus fazia, Deus vinha através de profetas, né? Hoje nós temos quem? Os nossos pastores. São eles que nos trazem a palavra revelada a Deus, né? Então nós temos que ter essa fé em Deus, porque a partir do momento que a gente tem a nossa fé, nós vamos vencer este mundo, porque este mundo não é pra gente, a gente está aqui só de passagem. O nosso mundo, o nosso reino é quem? Céu. Lá junto com Jesus Cristo, para onde nós iremos um dia. Lá é para onde que nós vamos. Então aqui a gente tem que vencer. Por quê? Porque aqui jaz o maligno. Aqui a gente tem a diversidade, e essa diversidade faz a gente pecar, porque a gente já tem uma natureza pecaminosa dentro da gente. E pela nossa fé em Deus vivo, Deus, que a gente vai para o reino dele, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que... Opa, não é assim. Eu consigo 100%? Não, a gente peca. Mas é nesse momento que a gente tem que o quê? Se arrepender e ter uma mudança. Um verdadeiro cristão, ele muda a sua alma, o seu espírito ali, né? Começa a mudar comportamentos palavreados, né? Por quê? Porque você estuda isso daqui, ó. A palavra de Deus. E ela te orienta, ela te guia para esse mundo aqui, que não nos pertence, né? A nossa maior esperança é o que Deus nos prometeu. E qual foi a maior promessa que ele nos fez? A vida eterna, tá? Essa esperança nos dá força de perseverar que o nosso destino final está seguro em Cristo Jesus. Gente, todos nós temos essa esperança, uma esperança de vida eterna. O nosso corpo vai morrer aqui, mas o nosso espírito vai o quê? Viver eternamente junto com Jesus Cristo. É isso que nós temos pra gente. Eu não tenho que olhar meu irmão. Eu não tenho que falar assim, poxa, aquele cara ali, ó, tá como? Prosperando, tem isso, não passa os perrengues. Cartão dele de crédito nem existe, é só à vista. Eu tô aqui como? Parcelando 10 vezes sem juros. Eu não tenho que olhar isso. Não tenho, gente. Porque eu tenho que pensar que o quê? Que a minha maior promessa que Deus me deu foi o quê? A vida eterna junto dele. E isso não tem valor que pague. Passei perrengue aqui, passo todos os dias, passo todos os dias. Mas a minha maior esperança é o quê? É em Cristo Jesus, que eu vou viver eternamente com ele, junto dele. E lá nós vamos todos ser, ó, iguais. Não há diferenciação. Tá? Em Tito 1:2, tá? Eu vou lendo, se vocês quiserem abrir ou anotar, né, as referências. Ele diz assim: fé e conhecimento que se fundamentaram na esperança da vida eterna. Fé e conhecimento que se fundamentaram na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. É aí que a gente tem que fundamentar tudo da nossa vida. Nessa promessa, porque o nosso Deus não mente sobre nada. Sobre nada nessa vida. Ele não falou que a gente não ia ter aflição no mundo, mas ele falou que ia estar conosco nesse mundo, né? Timothy Keller, ele tem um livro que se chama O Deus Pródigo, maravilhoso. E ele tem uma frase muito, que eu falo assim, meu Deus do céu. O verdadeiro testemunho da fé cristã não é a ausência de adversidades, mas a paz que encontramos em meio delas.
que é a paz verdadeira. É uma paz que você fala assim, meu Deus do céu. O mundo tá... Eu imagino aquele memezinho, né? Da menina e a casa pegando fogo atrás. E ela dando risada. Mas é uma paz plena de Deus que a gente sente, que você pode estar no pior cenário da sua vida. Mas você sabendo que Deus está com você, você crendo nele, tendo fé nele, é como se ele pegasse na nossa mãozinha e falasse assim, ó, vem comigo, eu tô contigo, vamos passar por isso juntos. Quando vai acabar? Não sei, mas eu vou estar com você até o final. Você não vai estar sozinho, você está comigo. E Deus vai estar contigo também, meu irmão. Deus vai estar contigo também. Eu lembro que na semana, eu não ia falar isso agora, né? Ia falar mais pra frente, mas Deus toca, a gente fala. Na semana que eu me separei do meu ex-marido, foi assim, absurdamente, aconteceu de tudo na minha vida. Eu me separei, aí na mesma semana a minha avó caiu, e a minha avó tem osteoporose, e os filhos dela já estão acima dos 60, então, ou seja, já não tem aquela saúde, aquele coração bom, todo mundo fica nervoso. Então foi assim, foi uma sequência. Eu me separei, aí o meu emocional já não estava legal. Aí daqui a pouco veio a notícia, sua avó caiu, se machucou, provavelmente fazer uma cirurgia ou não. Aí tu já fica como? Em choque, porque ela não tem plano de saúde, é o SUS e o SUS é maravilhoso. E aí na mesma semana, eu voltando de uma escola lá na Enseada, sabe ali onde que é o Pão de Açúcar? A subidinha? A correia da minha moto, a correia de partida da minha moto arrebentou. E assim, quando a correia de partida da minha moto arrebenta, você não anda com a moto nem para frente nem para trás, porque é ela que faz girar a roda. Aí eu falei assim, Deus, falei assim, que prova é essa que tu tá querendo comigo? Uma porrada atrás da outra. Uma porrada atrás da outra. Por sorte, né? Nesse dia aí um amigo meu apareceu, tava na academia. A gente subiu metade da subidinha ali do Santa Amaro, ele me ajudou. Um levantava a roda de trás, o outro empurrava, depois a gente trocava. Foi bem isso. Era que horas da noite? 8 horas da noite, gente. Naquele deserto, eu falei assim, Deus do céu, agora que eu vou ser assaltada, né? Falei assim, vale-me Deus, não tinha nem pra que ligar, porque minha mãe e meu pai não tem carro, tem bicicleta. Aí eu falei assim, por sorte meu mecânico veio, aí a gente não conseguiu ninguém para levar a moto, ele conseguiu um local para colocar a moto em segurança, porque ela ia dormir na rua. No outro dia eu precisava trabalhar, ele arrumou um carro, foi buscar minha moto, e ali eu senti a presença de Deus. Porque eu falei assim, as circunstâncias que eu estou passando, o emocional que eu estou passando é difícil. Mas eu senti a presença de Deus porque Ele foi me colocando pessoas no caminho que foram me ajudando. Quando eu me sentia mais sozinha. Entendeu? É complicado, irmãos. Mas a gente tem que ter o quê? A fé em Deus. A esperança em Deus. Que tudo vai dar certo. Né? E a soberania? Eu acho que essa daqui é uma parte que a gente quebra com o tempo, né? Porque eu acho difícil. Eu tenho temperamento forte, né, Andrezinho? Eu tenho temperamento assim. E assim, eu sou convertida há 6 anos. Até eu entender o que era realmente a soberania de Deus, levou um tempo. Porque para mim quem tinha controle da minha vida era eu. Eu que mandava na minha vida. Entendeu? Ia para onde que eu queria, fazia o que eu queria. Aí tu fala assim, cara, não é assim a sua vida. Porque daí tu começa a dar umas cabeçadas e tu fala assim, meu Deus, mas por quê? Porque eu queria fazer as coisas do meu jeito. E era do jeito certo? Não, não era. Deus, ele é supremo. Ó, eu vou ler essa frase aqui porque eu achei ela demais, impactante. Assim, quando Deus me falou,
né? E hoje em dia eu entrego muito a minha vida. Eu falo assim, Deus, que o Senhor vá na frente e que eu não vá aonde que o Senhor não quer que eu vá, né? Então, Deus é supremo, absoluto, e ele exerce controle total sobre todas as coisas. Nada acontece fora do alcance e da permissão de Deus. A gente tem que ter essa ideia, que Deus é supremo sobre tudo, inclusive sobre a nossa vida. Quem deu a vida pra gente? Quem deu o sopro da vida pra gente? Deus, né? Ele dá, ele tem o poder de dar e ele tem o poder de tirar, nada mais. Então ele tem o controle das nossas vidas. Ele nos dá o poder de escolha. E você pode escolher o seu caminho. Só que se der errado, você também tem que arcar com as suas consequências. A Bíblia, ela nos mostra o caminho certo. Ela nos guia, ela nos direciona através da palavra de Deus. Agora, se você escolher um lado oposto, um caminho oposto daquilo que ele te deu, que ele te orientou, né? Assim foi com Abacuque e com a nação de Judá, né? Ele enviou os babilônios. Deus enviou os babilônios àquele povo. E assim é conosco todos os dias, tá? A soberania de Deus, ela se mantém, ela manifesta em seus planos para a redenção, que é o resgate da nossa vida através de Jesus Cristo, certo? E restauração da nossa vida, que é a nossa mudança, a nossa transformação. Então, Deus, ele usa, né, circunstâncias, né, para realizar o propósito dele, que é um propósito redentor, de resgate e restaurador, né, na nossa vida e na vida de todos. Eu acho incrível, eu comentei isso já várias vezes com o André, que todas as vezes foi Deus que veio firmar novamente a aliança com a gente, que Deus veio em busca da comunhão novamente com a gente, entendeu? Ele mandou quem? Adão e Eva pecou, aí se separou. Aí, através de Abraão, ele restabeleceu novamente uma aliança, prometeu uma nação. Aí o povo foi pecando, passou um tempo no Egito. Aí quem Deus enviou? Moisés para resgatar o povo, para levar para a terra prometida. O que que o povo fez? Pecou 40 anos no deserto, um caminho que era curto, certo? Aí Deus foi lá, deu a entrada, a vitória para eles. Aí o povo foi lá, pecou. Aí quem ele enviou? Jesus Cristo, que nos resgatou. Então Deus vem em busca de nós, dos seus filhos, para resgate, gente, para redenção, para que a gente tenha uma aliança, uma comunhão com Ele. Que a gente tenha essa amizade, carinho, amor, essa vivência com Ele, que a gente se transforme. Ele não pede nada mais, a não ser que siga os mandamentos dele e que ame Ele. E os mandamentos dele hoje, nem é muito mais. Se fosse na lei de Moisés, a gente estava lascado, né? Mais de 600. Mas como é dele, ele mandou 10, reduziu em um, que é amar a Deus sobre todas as coisas. E é isso que nós devemos fazer, né? Então Deus, ele está no controle da nossa vida, tanto nos momentos de alegria, quanto nos momentos de dificuldade. Em Romanos 8:28, se vocês quiserem abrir.
Ele diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, né? Então ele age para o nosso bem, ok? Ele nos restaura espiritualmente para que sejamos mais semelhantes à imagem de Jesus Cristo. Deus, ele quer essa semelhança, ele nos fez imagem e semelhança dele. E ele se fez Deus encarnado, que foi Jesus Cristo, para mostrar que o quê? Que você pode vencer esse mundo. Que você pode vencer essa natureza pecaminosa. Jesus Cristo, ele veio, ele passou pelas mesmas dores que a gente. Ele não usava a sua divindade, o seu poder divino. Ele usava para fazer milagres, mas as dificuldades do dia a dia, ele estava ali como um homem. Até então ele sabia a dor que ele ia passar na cruz por nós. Por nós. Ele não precisava passar. Ou seja, olha como que Deus quer um relacionamento conosco. Né? Porque ele sentiu todas as dores ali na cruz pelo meu e o seu pecado. Tá? E em 2 Coríntios 5, 17, olha eu aqui. Não vou virar corintiana não, tá, André? 2 Coríntios 5, 17. Ele diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já se passaram, eis que surgiram novas coisas. Então, a forma como Deus lida com o pecado da humanidade e a injustiça é trazendo para nós restauração e renovação para a nossa vida. Todos os dias. Né? E isso é o testemunho da sua soberania, do seu amor inabalável que ele tem por nós todos os dias, em nos restaurar e nos renovar para que tenhamos uma comunhão, um relacionamento com Deus. Né? Deus dirige e governa, né, as nossas vidas de acordo com seus propósitos que são perfeitos. Ele nos orienta e nos dá direcionamento. Quando? Quando a gente busca Deus. E nós buscamos Deus onde? Em nossas orações. Então ele responde a oração. Sabe aquela vozinha que você fala assim, é o sexto sentido? Não é, é Deus que fala, não faz isso, age assim, olha esse versículo, vê essa música. Ele se manifesta de forma diferente em cada um de nós, de modo que a gente vá sempre o quê? Escutá-lo. E a gente precisa reconhecer essa voz dentro da gente. A gente precisa reconhecer que essa voz é Deus agindo dentro da gente. Esse momento de intimidade, de comunhão, só vem através da oração. Então, quando você ora, você tem uma intimidade com Deus. E Ele vai te escutar. Ele vai te responder. Ele vai estar ali com você, né? Sua soberania nos garante que Ele vá nos guiar em decisões e escolhas para o cumprimento do seu plano que Ele tem conosco. Ele tem um plano para a gente, Ele tem um propósito para a nossa vida. Não estamos aqui em vão. Ele nos escolheu, Ele nos chamou. E a soberania dele faz parte disso tudo. As nossas decisões e escolhas, né, com base nele, com base na palavra de Deus, com base na soberania de Deus, tem um propósito, tá? Em Provérbios 3, capítulo 3, versículos 5 e 6, diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Precisamos, gente, esse versículo ele é autoexplicativo, né? A gente não pode no nosso próprio entendimento porque nós somos humanos, nós somos falhos. Perfeito somente Deus. E Ele sabe o que Ele tem pra gente, Ele sabe o que é o melhor pra gente. A partir do momento que nós começamos a caminhar, Ele vai endireitar toda a nossa vida.
porque nós somos novas criaturas em Deus. A soberania de Deus em nossa vida é um alicerce, é um sustento, é um pilar poderoso para a nossa fé. Sem ela nós não temos fé, tá? Deus nos assegura que está no controle de todas as coisas, que Ele tem um plano perfeito para a nossa vida, mesmo que a gente não entenda o que está acontecendo. Nós devemos sempre confiar e descansar nos braços do Senhor, ok? Na certeza que Ele é soberano, amoroso e fiel, e que a sua vontade será realizada para a nossa paz e a glória de Deus. Caminho aqui para uma conclusão, né? Que eu escrevi assim: fé, esperança e a soberania de Deus são um dos pilares fundamentais da nossa vida cristã. Sem ela, nós temos outros, mas sem ela não temos nada, né? A esperança nos dá ânimo para olhar para o futuro. A fé nos sustenta em nossa jornada diária e a soberania nos garante que Deus está no controle de tudo. Deus, Ele é fiel, Nós também precisamos ter. Eu parei esses dias para pensar, né? A gente tem até música que fala que Deus é fiel. Eu falei assim, gente, como que Deus pode ser fiel para mim? Quem eu sou para Ele ser fiel? Eu que tenho que ser fiel a Ele. Mas Ele é fiel. E a gente tem que retribuir essa fidelidade para Ele. A gente tem que ser fiel para Ele 100% da nossa vida. Nós precisamos ser fiel para Ele, né? E Ele está no controle e tem um plano perfeito para as nossas vidas. Mesmo que a gente não compreenda o caminho, não compreenda essa vida. Senhor, o que o Senhor tem para mim? Ele pode revelar como Ele pode não revelar. E o modo de agir de Deus, né? Mas Ele sempre vai ter o melhor para nós. Então vai ter situações na nossa vida que a gente vai falar assim, Deus, por que você fez isso? Eu não queria, sabe? Tipo criança mal criada. Eu não queria. Por quê? Eu sei, isso não era bom para mim acontecer. Você não vai entender nada. Você vai achar que agora vai fazer aquela birrinha e vai falar assim, ó, não quero nem mais falar contigo. Acho que só eu, né, que já fiz isso. Né? Mas assim, mais pra frente, a gente vai ver que é o quê? Que Deus, Ele tem o melhor pra gente. A gente não vai entender agora. Mas mais pra frente Ele vai entender. Ele vai mostrar, ó, fiz isso por conta disso. Você precisava disso. O caminho é diferente para cada um. Mas a base, o alicerce é o mesmo pra gente. A gente tem que ter uma fé em Deus. Ela tem que ser fortalecida todos os dias. Como que eu fortaleço? Através da oração, do jejum, da leitura da Bíblia, desse relacionamento que nós temos que ter com Deus. Sempre vai ter a chama da esperança. Às vezes eu falo assim pra mim, Cristo é otimista demais. Porque às vezes uma situação, o pessoal me apresenta e fala assim, mas vai dar certo, irmão, vem aqui, vamos fazer assim, assado. Aí às vezes eu falo, Cris, para de ser otimista, né? Nem sempre assim. Mas por quê? Porque a gente tem que ter uma esperança que Deus tem o melhor pra gente. Ele que tem o melhor pra gente. Não vai ser vocês que vão ter, não, eu quero o melhor para a Cris. Não, porque a gente tem aquela invejinha branca, que não existe inveja branca, né? Inveja é inveja, entendeu? Sempre vai ter uma natureza pecaminosa na gente. E a gente tem que quebrar isso todos os dias. Porque se somos irmãos em Cristo Jesus, a gente deve amar uns aos outros. A gente tem que se ajudar, por mais que a gente às vezes fala assim, irmão, desculpa, não tenho como te ajudar. Mas dá um abraço, uma palavra de amor, carinho. A diversidade na vida a gente sempre vai ter. Mas a gente tem que estar como? Com Cristo Jesus. Juntinho ali, ó, abraçadinho. Amigo, meu brother, meu irmão. E entregar, literalmente entregar sua vida. No começo do ano, né, a Flaviana tá aqui, ela é professora comigo, ela sabe. Os perrengues que a gente passa em atribuição de aula. Que eu falo, Deus do céu, será que eu vou ter aula para mim? Será que não vai ter?
E assim, é os 6 últimos meses do ano que já começa. Atribuição, vai ter aula, não vai ter aula, vai ter aula, não vai ter aula. Aquele terror psicológico. Eu, ano passado, virei para Deus e falei assim, Deus, eu tô cansada de dar aula à noite. Até 11 horas da noite e acordar 5 horas da manhã no dia seguinte para dar aula de novo. É dormir numa escola e acordar em outra. Eu falei assim, ó, te entrego em tuas mãos. Falei mesmo. Falei assim, eu quero estar mais junto de ti. Eu quero ouvir mais a palavra, eu quero conseguir estudar mais a tua palavra. Que o André sabe como que é a minha rotina, que é correria. Às vezes ele fala, Cris, tu tá ocupada. Agora eu não consigo. E eu falei para ele, Deus, não quero dar aula à noite, mas se for de tua vontade, tudo bem, que sejam poucos dias. E eu quero estar mais junto de ti. Eu quero estudar mais a tua palavra. Eu quero te servir mais. E tá eu aqui, para a honra e glória do Senhor. Todo dia tenho aula até 6h30. Quarta-feira saio 1h45 da escola. Consegui entrar nos ministérios, consegui estudar mais, me aplicar mais ao estudo da palavra. Mas eu entreguei a minha vida. Foi o ano que eu falei assim, não vou me preocupar com atribuição. Entrego para tu. A tua vontade, ó, o que o Senhor tiver para mim, a escola que o Senhor me mandar. Se eu tiver que ir para Cubatão, eu vou, porque eu posso ir. Se eu tiver que ir para Bertioga, eu vou. Mas ó, é isso que eu quero daqui para frente. E ele me deu. Ele falou assim, Cris, estou junto contigo. Vamos lá. Aí também, foi como? Quer trabalhar, minha filha? Então vá trabalhar. Vamos lá. Quer servir na igreja? Então vá servir na igreja. Aí ele bota tudo. Aí ele também bota para testar. Para ver se você realmente vai ser fiel a ele. Porque fiel a nós, ele já é. Mas e nós? Né? Então, meu irmão, te convido essa noite. Não vou fazer a oração final não, tá, André? Mas eu convido você a entregar sua vida. De verdade. Sei que aquele cristão não é aceitar Jesus. Mas é entregar a sua vida, seu trabalho, a vida da sua família, do seu cônjuge, dos seus filhos. Consagrar realmente sua casa. Entrega para Deus. Tenha fé, aquela esperança. Acredite que Ele governa a sua vida. Tenho certeza que grandes coisas o Senhor fará por vocês. Grandes coisas. Porque Ele não desampara a gente. Ele é um Pai que ampara a gente. Ele é um Pai amoroso, que cuida. Tem hora que tem que castigar? Tem hora que castiga. Mas Ele cuida da gente com muito amor e carinho. E Ele só pede pra gente retribuir esse amor e carinho pra Ele. Tá bom?